compartilhar também Isso é verdade. a transparência? Pessoal, nós estamos fazendo aí a nossa introdução para começar a programar. Então, nós estamos definindo um conjunto de regras para que a gente possa todo mundo falar da mesma forma, né? Já discutimos como se organiza o código e falamos já dos operadores que são suportados pelo processador de maneira nativa. Hoje nós vamos falar dos dispositivos de entrada e saída. Por quê? Porque algo importante é você fazer a conta que o usuário quer e mostrar para ele o resultado, né? Imagina se você tivesse uma calculadora que faz as operações aritméticas, principalmente. Eu vou falar mais das aritméticas, depois a gente volta nas lojas. Mas consegue fazer todas as operações aritméticas, mas ela não faz a que você quer. Né? Você quer uma calculadora que você liga assim já tem um resultado. Aquele resultado é o quê? Que conta foi feita? Quem te pediu para fazer essa conta? Ou pior, né? Você colocar na calculadora 2 mais 2, mas ela não te mostrou o resultado de forma nenhuma. Acho que isso não faria muito sentido, né? Então, a gente precisa de ter pelo menos, um mínimo, um comando para que nós possamos colocar dados dentro dos sistemas para que ele possa fazer ações baseadas nos desejos do usuário. E da mesma forma, a gente também vai trabalhar um comando para pegar um valor, um resultado, uma manipulação que aconteceu de qualquer forma dentro do computador e poder mostrar para o usuário, olha, fazendo essa conta aqui, deu esse resultado. Ok? Então, vamos lá para entrada e saída. Um algoritmo só com atribuição direta tem pelo menos dois inconvenientes. Eu só posso fazer a operação com o valor que está no código e o resultado da operação fica indisponível, ou fica disponível somente na memória principal, fica indisponível para o usuário, mas disponível só na memória principal. Então, está aqui o exemplo, aonde eu vou fazendo aqui o nosso cálculo, pegar a canetinha aqui. Alright. Isso, caneta, muito bem. Eu tô no... Tá bom. Não vou preocupar com a caneta aqui, não. Eu tô no... Peraí. Imagina lá, eu faço assim, ó. S recebe 7 mais 3. Esse S sempre vai ter o mesmo valor. Você concorda comigo? Que S não tem como ter outro valor? Sim. Concordo. Se eu quiser que S tenha outro valor, o que eu tenho de fazer? Um novo O valor de X ou Y. Isso, que seria fazer um novo programa, não é isso? Sim. Sim. Uhum. Então, Código, né? Não seria só mudar a atribuição dele, não? Então, quando você muda essa atribuição, você faz um novo programa. Imagina que você fez esse programa aqui e executou. Está executando. Então, esse programa sempre te apresenta a soma de 7 mais 3. Correto? Se você quiser agora a soma de 5 mais 2, você tem de parar a execução, modificar esse código e mandar executar novamente, não é? Teria que modificar ele e trocar a atribuição do S, no caso? Do X e Y, no caso, né? Entendi. E também dos valores fixos que você fez aqui. Ou seja, você está fazendo um novo programa, não? Sim. Sim. Então, sempre que você quiser modificar, você vai fazer um novo programa. Então, imagine que você tem sua calculadora, você, né, lá no tempo lá do ENIAC, que você tinha de toda hora ficar trocando o programa ou reexecutando o programa que você fez. Não faz muito sentido, né? E tem outro inconveniente aqui. Quando você executou esses comandos, você pegou o S lá na memória. Deixa eu trocar aqui, porque eu acho que enriquece demais eu ficar escrevendo. Só um minutinho. Ô, professor. Sim, senhor. Ali no caso do S, a S recebe X mais Y deveria vir primeiro do que S recebe 7 mais 3, se eu não me engano, acho que era... Vou voltar. Tá voltando. Apareceu aí já? Apareceu. Isso, vamos lá. Você tá falando essa ordem aqui? É.
Não, aqui o S está recebendo um valor fixo. E aqui o S está fazendo a soma das variáveis. Por acaso são o mesmo valor, mas vamos supor que x fosse 5 e y 4. Tá bom? Então, nesse momento é que você tem a variável S lá na memória, ela não vale nada. Nesse momento, S recebeu 7 mais 3. Qual o valor que vai ser dado à variável S? 10. 10. Agora eu falo que S recebe x mais y. Ou seja, eu vou pegar aqui, eu vou apagar esse valor da memória e vou colocar o novo valor. Qual que é o novo valor? 9? 9. 9. Então não tem problema essa ordem. O Tem problema é que... chance de dar erro, não, Marília? Oi? Não tem chance de dar um erro? Aqui não. Agora eu não sei em outros algoritmos, né? Mas, tipo assim, Tá mais baixo. Oi? No final vai prevalecer o O último. que tá mais O baixo. o último comando executado. O que vai Entendi. prevalecer aqui é o 9. Então esse S recebe 7 mais 3 seria meio inútil dependendo da forma que você vai querer o algoritmo. Isso. Aqui é uma coisa mais didática, né, gente? Eu estou fazendo aqui só para dar exemplos, né? É lógico que você não mas faz. eu tenho que colocar esse 7 mais 3, não poderia usar somente o x mais y? Pode e colocar 7 mais 3 também não teria problema. Isso aqui é porque eu aproveitei o mesmo algoritmo da aula passada, para vocês não ficarem estudando sempre um algoritmo diferente por enquanto, para não confundir a cabeça. Na aula passada eu mostrei a diferença entre fazer conta direta e conta com variável. Uhum. Essa aqui foi a ideia da aula passada. Então, eu aproveitei o mesmo algoritmo. Aqui, para a gente, o importante aqui é entender o quê? Que esses valores são colocados em tempo de programa e que o valor calculado de S está só na memória. Eu não sei qual o valor que está lá na variável. Eu só suponho que valor que é, mas eu não sei se está lá realmente não, porque a gente não consegue ver a memória do computador, correto? Correto. Tá? Então vamos para frente. Esse programa é um programa só didático, tá, gente? Ele não tem uma função direta, não. Então, o Entendi. ideal é que o usuário do computador possa inserir o valor que lhe interessa naquele momento e que o computador faça a operação programada com aquele valor, né? Esse que é o ideal. Se eu fizer um programa para somar dois números, o que é mais interessante? Que ele execute sempre uma soma pré-determinada ou que ele possa executar a soma que você quer? A soma que eu quero. É o que a gente espera. E da mesma forma, se ele executou uma soma, se eu pedir para você assim, soma 345 com 2.813, você consegue saber quanto que vai ser esse resultado de cabeça? Não. É bom que o computador te mostre qual é o resultado também, não é? Né? Se ficar só na memória, não compensa. Então, nós temos essa necessidade. Então, vamos lá. Vamos aprender primeiro o comando para entrar dados, para colocar dados dentro do computador. Quando eu falo colocar dados no computador, quem tem de receber esses dados, pessoal? É a memória? A memória. E quem da memória agora que recebe valores? A Variável? a variável, né? Então, toda vez que eu vou entrar dados, eu vou atribuir um valor para uma variável, tá bom? Só que dessa vez esse valor vai ser o valor que a gente quiser o mundo externo é que vai dizer. Então, o comando de entrada de dados, que permite que um dado seja lido no ambiente externo ao computador e atribuído a uma variável de memória. Desculpa, eu fiz a pontuação, né? O comando de entrada de dados permite que um dado seja lido em um ambiente externo do computador e atribuído a uma variável de memória. O dado entrada deve ser do mesmo tipo que o declarado para a variável. Caso contrário, o algoritmo será interrompido por um erro de execução. Então, vamos lá. O comando. O comando que nós vamos utilizar é o comando leia. E qual que é a ideia? Leia onde? Na entrada padrão. Geralmente, qual é a entrada padrão do computador? Teclado, mouse, tela. O teclado, né? Então, você vai ler um valor e vai associar esse valor a uma variável. Tá bom? Sim.
Se é associada a uma variável, essa variável tem um nome e um tipo, não é isso? Uhum. Então, o valor lido, o valor digitado tem que ser do mesmo tipo da variável declarada, tá? Então, esse é o único cuidado que a gente tem de ter. E a gente sempre vai supor que o usuário vai fazer isso direitinho. Depois nós vamos aprender a fazer teste com os valores, porque aí se o valor não for do tipo que a gente esperava, a gente pode pedir o usuário para digitar novamente. Mas a princípio a gente vai supor que ele está digitando certinho, tá bom? Vamos pegar o exemplo é sempre bom para nos ajudar, né? Olha esse exemplo aqui, vou esquecer aqui então essa linha aqui que trouxe problema para a gente. Um programa soma, eu tenho as variáveis s, x, y do tipo inteiro, e vou querer somar 7 mais 3. E fiz a soma. Pronto, lá na memória vai ter o valor de 7 mais 3. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui as variáveis. Eu vou começar fazendo um leia. Leia que significa o quê? Vá à entrada padrão e solicite um valor para quem? No caso aí para x, Para x. Então me dá um valor para x. 5. 3. Ah, já falaram 5, peguei 5. Agora, aí beleza. Próximo comando. Vá à entrada padrão e leia lá um valor para y. Qual que é o valor para y que vocês querem? 6. Menos 3. Para não ficar só nos números positivos. Agora eu vou fazer o seguinte. Na variável de memória S, eu vou colocar a soma de x mais y. Quanto que vai dar x mais y? 2. 2. Vai dar menos 2? Mais 2, é menos 2 não, mais 2. Ah, tá. Se eu, não recebe, tá? se eu executar esse programa aqui, ó, se eu executar o programa 1 novamente, o que ele vai calcular para mim lá em S? A soma de x mais y. 7 mais 3. 10. Se eu executar o programa 1 novamente, ele calcula 10, não é? Isso. Se eu fizer o programa 2 novamente, o que ele vai me fazer? Me dá um valor para x. Vai lá, vai lá. Vai fazer a leitura, ó, vai pedir novamente um valor para x e um valor para y. Vamos lá? O valor para... Opa! Valor para x. Oi. Oi? 8. 8. Vou tirar aqui. Cadê por aqui? 8. O valor para y. Menos 6. Menos 5. Menos 5. A soma de 8 com menos 5. 3. 3. 3. Então, vocês viram a diferença? Aqui eu posso fazer a soma que eu quiser. E aqui eu só posso fazer a soma em 10. Ok? Porque você já estabeleceu os valores de x e y. No 1 foi. E no 2, eu usando leia, eu crio, eu faço com o número que eu quiser. Ok? No 2 Então, fica o 2 tipo tem as opcional, né? variáveis que vai... Desculpa, o 2. Fica tipo que opcional, né? Que número você quer usar. Isso, fica opcional. E no 1 é obrigatório. Pode escolher as variáveis. Então, o programa 2 é um programa muito mais versátil, de muito mais utilidade, vocês não acham, não? Concordo. Sim. Tá? E nós temos também o comando para escrever no dispositivo de saída padrão. Qual que é o dispositivo padrão de saída que nós temos? A tela, não. Monitor. Isso. O padrão é o monitor, né? Hoje é mais bonitinho, né? Hoje é assim, né? Hoje é ultra wide. Hoje é a proporção 16:9. Isso. Deixar aqui em cima assim a marquinha que fica, né? Então tá bom. O
que a gente faz? Nós temos o comando escreva, que ele pode escrever ou o conteúdo de uma variável ou uma cadeia de caractere para ser apresentada na saída padrão. Tá? Então, vamos ver como é que funciona. O exemplo é sempre melhor, né? Vamos voltar. Oi? Eu não entendi o escrevo. Explica de Tá, novo. vamos aqui no exemplo aqui, que o exemplo é sempre melhor para a gente compreender. Olha aí, nós temos nosso algoritmo, soma. Ele tem quantas variáveis? 3. Então, vou fazer o desenho das 3 variáveis. S, X e Y. Eu estou pedindo um valor para X. Me dá um valor para X. Sim. Menos 3. Um valor para Y. 7. Menos 2. Qual o valor que vai ser atribuído a S? Menos 5. Menos 5. Menos 5. Esse valor que está aqui na memória, vocês têm acesso a ele? Não. Não. Então, o comando escreva, ele vai lá na memória, ele pega o valor da variável S e joga para a saída padrão. Ele vai escrever na tela para vocês aqui, ó, menos 5. Entenderam o que faz o comando escreva? Entendi. Sim. E o comando escreva também, ele pode mandar para a tela um conjunto de caractere, não necessariamente um valor. O que vai sair na tela aqui? Ó? Vai sair qual o valor vai sair escrito qual o valor da compra. Não tem essa interrogação aqui não, né? Aí você vai ler um valor para ser o valor da compra. Qual o valor que você vai ler? Vai jogar na memória lá. Vou chamar aqui VC, tá? Qual que é o valor de compra? 300. 17. Aí depois... Eu coloquei 17. Aí você escreve 17. Aí vai perguntar qual o valor pago. Me dá um valor pago aí qualquer. 30. 30. Então, ele veio aqui e escreveu o valor pago. E, por fim, ele vai escrever lá na saída padrão qual foi o resultado de valor pago menos valor de compra. Então, ele escreve lá 13. Mas quem vai garantir que vai escrever o valor da compra? Aqui. Você colocou aqui a operação que você quer que faça. Ah, tá. Valor Mauri, pago menos valor de compra. Entendi. Oi. tem como com o escreva eu colocar tanto uma operação quanto um conjunto de caractere? Por Tem, exemplo, valor tem, pago menos valor da compra. tem. É só porque Ah. aqui eu vou fazendo mais devagarzinho para a gente ir pegando, né? Mas tem sim, nós vamos ter exemplos disso, tá? Ok. Então, vamos seguir em frente aqui. Tem um barreira aqui que tinha que ter saído. Deixa eu tirar esse barreira. Como eu tinha que esse barreira aqui é só no Portugal Studio, aqui não. E nós podemos também, nós podemos também fazer um comando especial que é o escreva L, que ele faz o seguinte, ele escreve um valor e salta uma linha, tá? Então, quando eu faço escreva, ele escreve e permanece na linha. Quando eu faço escreva L, ele salta o valor, ele escreve o valor e pula uma linha. Acho que mais na frente nós vamos ver isso funcionando melhor. Isso aqui era importante, essa explicação, quando eu estava ensinando Portugal Studio. Aqui para nós, aqui, nós vamos ver aqui uma forma melhor, um exemplo melhor. Bom, no escreva, nós podemos colocar mais de um atributo, tá? E no leia também nós podemos ler mais de uma variável ao mesmo tempo. Não é muito recomendável ler muitas variáveis ao mesmo tempo, não, porque o seu programa pode ficar confuso. Mas veja esse programa aqui para calcular um perímetro. Eu criei 3 variáveis
L1, L2 e L3. Eu estou colocando resumido, gente, só para ser mais rápido para eu escrever, tá? Mas lado 1, lado 2, lado 3. E ainda tem a variável P. Veja bem, eu vou ler um valor para lado 1. Me dá um valor para lado 1. 3. Isso. Um valor para lado 2 3. e um valor para lado 3. E vou falar aqui P, que o perímetro é lado 1 mais lado 2 mais lado 3. Quanto que vai dar o perímetro? 15. 15. Isso tudo eu estou fazendo na memória, tá, pessoal? Aí agora, na saída padrão, eu vou escrever lá, ó. O perímetro do triângulo dado olha lá, ó. Ele vai escrever o valor na frente. É 15. E como ele tem escreval, ele vai para a próxima linha. Vai ficar o cursorzinho aqui piscando na próxima linha. Se tiver de escrever alguma coisa, vai escrever na próxima linha. Ok, pessoal? Ok, então no escreve Ok. Ok. vai escrever esses caracteres que estão dentro do parênteses. Se tivermos alguma coisa, vai para a linha seguinte. Vai escrever os caracteres que estão aqui, ó, também, ó, entre aspas, tá, ó. Veja aqui, ó, cadeia de caractere, aspa. Separador de argumentos, vírgula. Se eu escrevi um conjunto de caracteres, depois eu vou escrever um valor da memória. Então, eu tenho de usar a vírgula. Se eu quisesse aqui escrever mais variáveis, eu podia. Lado 1, vírgula, lado 2, tá? E iria sair aqui na frente tudo. 7, 3, 5. Ia ficar meio confuso, mas poderia sair. Tá bom? Então, Mágico, se Pessoal, não tivesse as aspas nem a vírgula, ficaria só o perímetro do triângulo EP? não. Se não tiver a aspa, ele vai tentar entender esse O sem espaço, ele vai tentar entender se isso aqui é uma variável. Perímetro, ele vai tentar entender perímetro como variável. Do como variável, entendeu? E como não tem essas variáveis, vai dar erro, Não entendi. tá? O que não tiver entre aspas é sempre uma variável. Se você quer colocar um conjunto de caracteres, coloca aspas. Se você tiver assim, lado 1 dentro de aspas, ele não entende isso aqui como sendo a sua variável. Pessoal, por que que se chama de leia e chama de escreva? Dá uma explicação aqui mais computacional. Quando a gente tem lá o processador conversando com a memória e com a entrada e saída, quem faz todas as tarefas é o processador. Então, quando você escreve um valor aqui no teclado, você vem aqui no teclado e digita um valor. 5. Vou colocar aqui como se fosse aqui dentro. Ele vai para uma área do dispositivo de entrada e saída, que é uma memóriazinha chamada de buffer. E fica lá guardado lá dentro, 5. Então, quando a CPU vem aqui pegar esse valor, na verdade, ele vai ler o buffer. Por isso que a gente põe leia. Ele vai ler o buffer. Se o buffer tiver alguma coisa, ele traz para ele. Se não tiver nada, ele dá alguma mensagem de erro. Da mesma forma que quando a CPU pega um valor aqui da memória e quer levar para cá, para a saída, o dispositivo de saída, ele grava esse valor também no buffer. Então, ele está escrevendo o valor da memória no buffer e o buffer manda para o vídeo. Vocês compreenderam por que é ler e escreva? E por que o processo é assim? Para garantir a segurança. Para que não dê ao dispositivo de entrada e saída o acesso direto à memória. Que aí traria muita insegurança para o sistema, porque ele poderia fazer alguma operação sem que a CPU saiba. Ok? Só uma explicação mais técnica aí. Entendi. Tá bom? Esse buffer é físico? Ele é lógico, né? É uma memória, né? Ele existe lá Sim. dentro uma memória, um espaço de memória onde as coisas são guardadas.
Tá, ele não é um componente eletrônico, não. Não é não. Ele é criado pelo próprio sistema operacional, tá bom? Só dando uma Assim, explicação mais técnica para quem queria saber por que é escreve, por que é leia. Alguém pergunta alguma coisa? Tá bom, vamos lá. Olha aqui um exercício. Né? Diz a lenda que o professor do Gauss, você já ouviu falar em Gauss? eu não. Nunca ouvi falar, não. Nunca. Seno, cosseno, vocês já aprenderam? Já. Já. Aquele arco, aquela forma de representação circular, né? O professor te falou como é que chama essa representação circular? Qual Quando você representação? divide 0, 90, 180, 270, 360. Não. Aí é primeiro quadrante, segundo quadrante. Ah, tá. Ah, isso aí sim. Aí ele fala assim, ó, na representação de Gauss, ou o círculo de Gauss, né? Gauss foi um matemático dentre várias contribuições, uma delas foi o entendimento do círculo trigonométrico, né? Então, o professor de Gauss mandou os alunos, deu um castigo para os alunos lá, e mandou os alunos somarem os números de 1 a 100. E não é isso tudo aqui não, ó. Tá muito. Tá errada essa soma aqui. Mandou os alunos somarem os números de 1 a 100. Só que o Gauss fez a tarefa em alguns segundos, alguns segundos, né? Enquanto os meninos estavam demorando vários minutos. Porque os meninos estavam somando 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Né? E o Gauss já enxergou de uma forma diferente. Ele viu que existe ali uma relação, que é a relação da progressão aritmética, né? Aonde se você pegasse o primeiro elemento, 1, mais o segundo elemento, o último elemento, 100, e pegar a quantidade de valores que tem entre 1 e 100, quantos valores tem entre 1 e 100? 99. 98. Ixi. E Sim. dividir por 2, você teria a soma, tá? Aqui é 100 valores, tá? Porque o valor entra. Por isso que eu pus aqui interrogação, só para instigá-los. Eu conto um. Aí ele entra. Então, e dividir por 2, você encontra o valor, tá? Gente do céu, alguma coisa. Eu bati a mão aqui, alguma coisa aí. E qual o valor que ele encontrou? 101 vezes 100 dá quanto? 10.100, não? E dividir por 2, 5.050. 5.050. então aqui está correto esse valor, né? Tá bom? Essa foi a brincadeira que ele fez. Essa fórmula aqui é a fórmula da progressão aritmética, tá? Mais no futuro aí vocês vão aprender sobre isso. Então, qual que é o nosso desafio aqui? Fazer um programa que, dado uma sequência, uma sequência de números, tem que ser sequencial, de 1 a n, né? Você possa pegar qual é a soma de todos os elementos dessa sequência, utilizando essa fórmula. Então, vamos lá resolver esse problema. Eu chamei o problema de soma de Gauss. E o que tem de ser dado nesse sistema? O que tem de entrada nesse sistema? Valor de A1, AN, O valor do primeiro termo, né? A1, o AN e o N, né? Tudo isso tem que ser dado, né? sim. Ou o N não precisa. O N não seria AN menos A1 mais 1, não?
Eu não lembro de progressão. Não, não é progressão, não. O que nós estamos fazendo aqui agora? Faz o teste, ó. A soma dos 5 primeiro. 5, 10, 15, não é isso? Sim. 15. Então, o primeiro é 1 mais 5 multiplicado por quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seria... Aqui tem que somar com 2, né? Mais 2. Beleza, ó. 5 para dar 6, né? Tem que ser 5 menos 1 mais 2, né? A índice N mais a índice 1. Sempre vai começar de 1, você nem precisa, né? Se for sempre começar de 1, sempre vai ser o índice N mais 1, né? Sim. E divide isso aqui por 2. Então, nós fizemos o estudo do problema e temos aí a fórmula. Então, o que nós temos de entrada? Entrada, nós temos A1, a índice N. Então, eu pedi para ler o A1 e pedi para ler o índice N. O N, eu calculei. E falei que o N, vou apagar isso aqui, falei que o N é a índice N mais 1. Fiz aqui o meu algoritmo. O meu algoritmo, ele está transparecendo o que está dito lá no problema? Sim, sim. Então, eu estou fazendo a soma dos valores, né? Estou fazendo o cálculo. E eu tenho a saída que é a soma. Então, eu fiz a escrita, ó. Escreva. Ele vai escrever esse texto, a soma dos valores entre o valor de A1, aí depois ele vai escrever I, o valor de AN, depois ele vai escrever E, soma. Ok? Ok, eu acho que deu para entender. O que você ficou no não deu para entender do acho aí? É porque o AN vai dar o valor de AN, né? O A1 A1 também. é o seu primeiro termo. 1, né? Sim. O AN quem? No caso aí é o 10. 100. O N você vai calcular. AN mais 1. Então, agora você joga no a soma do o S. O S é o quê? Foi dada a fórmula lá. A1 mais AN multiplicado por N sobre 2, não é isso? É, mas não seria... Fração não teria que ficar sobre todos os termos? Isso aqui é uma multiplicação, né? Qual que é a diferença que faz? É a mesma coisa, né? Entendi. O importante aqui é você observar a forma da escrita do escreva aí, né? Separação por vírgulas, ó. O resto do pessoal compreendeu, gente? Compreendi. Sim. Sim. Então tá bom. Só fiquei em dúvida da diferença do escreva para o escreva L. Tá, o escreva L, ele vai escrever e saltar uma linha no final. É só isso, para não ficar na mesma linha. Entendi. Então vamos para mais um probleminha. Eu tenho a variável A e a variável B. Eu quero que o valor que tiver em A, sei lá, 2, e o valor que tiver em B troquem. Ou seja, que depois fique A igual a 5 e B igual a 2. Então, o que eu tenho de entrada? O A e o B. Então, eu li o A e li o B. E aqui eu mandei na tela para todo mundo ver o valor de A e o valor de B, ok? Agora, como que eu faço a troca de uma variável por outra? Nós já sabemos fazer esse algoritmo, né?
Lembra lá dos copos de refrigerante? Aham. O que nós fizemos para trocar os refrigerantes? Colocava no outro copo e depois voltava. Arrumamos um copo auxiliar, não é? Então, eu criei uma variável auxiliar que é do mesmo tipo das outras variáveis e fiz aqui, ó. No copo auxiliar, na variável auxiliar, eu coloco o valor de A. Então, aux vai valer o quanto? 2. 2. Agora, porque eu coloquei o valor de A. O B era Em A, eu coloco o valor de B. Qual que é o valor de B? 5. 5. E em B, eu coloco o valor de aux. B vai ser 2. Qual o valor que vai imprimir aqui para o valor de A? 5. Para o valor de B, 2. Então, esse programa inverteu os valores de duas variáveis. Ok? Aqui nós vamos ver a vantagem de escrever, do escreval. Por quê? Porque vai escrever vai executar esse comando, aí vai escrever lá na tela lá, valor de A 5. Se eu não fizesse com o escreval, ele escreveria a próxima aqui na frente, valor de B 2. Mas como eu escrevi com o escreval, ele solta uma linha e vai escrever embaixo outra linha. Valor de B 2. Ok? Ok. 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 Bom, então agora nós já temos um arcabouço grandioso, né? Nós já temos uma quantidade de informação que nos é suficiente para começar a fazer os nossos primeiros programas, tá? Amém. Eu vou mandar uma lista para vocês. Essa lista vai ser feita à mão, no caderno. Vocês vão ter muita dificuldade. Tanto é que eu não vou nem valer ponto, não, tá? Mas façam como se Tá bom. valesse ponto. Por quê? Porque essas dificuldades que são importantes. Não copie algoritmo de colega. Pode pedir explicação? Pode, mas você tem que fazer o seu entendimento. Por quê? Porque programação é um processo. E esse processo ele vai se construindo à medida que você vai passando pelos algoritmos que forem lhe apresentados. Se você só pegar a resposta certa e apresentar, você só está entregando para mim, o professor, a tarefa feita. Mas você não vai estar aprendendo de fato. Então, eu vou mandar uma lista, não vai valer ponto. Nós vamos resolver todos os exercícios dessa lista em sala. Ela vai ser a lista mais importante de todos o ano letivo, porque é nela que você vai começar a desenvolver os primeiros aprendizados. E você vai usar esses algoritmos que estão aqui como referência para tentar organizar as variáveis, encontrar quais são as variáveis de entrada, qual é a informação de saída, para tentar compreender como que vai colocar as variáveis, como que vai ordenar a execução do algoritmo, tá? Vivencie essas dificuldades, não deixe de passar por elas, né? Porque serão várias dificuldades. Porque aí nós vamos começar nas próximas aulas a criar uma estrutura mental para que a gente possa resolver os nossos algoritmos. Ok? Ok. Ok. Ok, Maria. Ok. Então tá bom. Beleza. Ok. Beleza até demais, né? Você se repare aí que nós... Parei de gravar aqui, tá, gente?